Salve, minha rapaziada querida, tudo bem com vocês? Um salve para você que se liga aqui no canal nesta manhã dessa sexta-feira, sexto dia aqui de quarentena, eu que decidi me confinar aqui em casa desde a segunda-feira. Eu sou o Daniel Brown, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brown e Fogo. Vocês estão percebendo aqui, tem menos livros, né, que eu deixei uma pilha ali de livros ali que eu tô fazendo de sequência para ler, momento de ficar em casa, momento de ficar em quarentena, tranquilão, né? Se você tem um trabalho, cara, vai pro trabalho, depois volta para casa, né? Tem um mínimo de fluxo ali, pra gente ter o mínimo de fluxo possível de pessoas para fazer com que a nossa vida volte ao normal. E aqui falando de Botafogo, para que a gente volte a amar e se irritar com o Botafogo. Volte a amar não, né? Porque a gente sempre ama, né? Mas que a gente volte a conviver e se irritar cada vez mais com futebol, com Botafogo de futebol e regatas. De imediato, peço que você se inscreva aqui no canal. É muito importante, cara. A gente, com essa paralisação, tá sofrendo muito. O número de inscritos de uma estagnada legal. Eu ganho assim, eu tenho 5 inscritos, 10 inscritos por dia, né? Nem isso, na verdade. Eu acho que eu não ganhei nenhum inscrito de ontem para hoje, né? E a minha média era de 50, 100 inscritos por dia. Então, cara, você que tá aí, cara, vendo, apareceu um inscrever-se aqui embaixo, aperta no botãozinho, aperta em ativar as notificações também para você não perder nenhuma novidade. E venha visitar o canal, cara. Visite o canal dia após dia para você não perder nenhuma novidade. As pessoas não estão recebendo as notificações, então é importante você vir aqui, apertar na lupinha, Brown e Fogo, e aí você vê se tem vídeo novo. E em todo esse momento de paralisação, rapaziada, além da visita que vocês vão fazer aqui diariamente, pelo menos umas 2 vezes por dia, sempre, pelo menos aqui no canal, tem 2 conteúdos por dia, 2 vídeos, né, 2 análises, enfim, né, aí a gente vai decidindo no dia a dia. Visite as minhas redes sociais também, cara, para você ver os meus pitacos, aquilo que eu tô fazendo, aquilo que eu tô falando e como eu tô divulgando. No Instagram você vai seguir 2 perfis, @browniefogo e @brownieoficial. E no Twitter, @brownieoficial também. Antes de começar, rapaziada, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo que você vai ter, que eu tenho, o aplicativo que eu tenho para saber de todas as novidades a respeito do mundo esportivo, tanto nacional quanto internacional. E as informações do mundo da bola não param, mesmo com toda essa situação atípica que estamos vivendo. Você tem informações diárias sobre como está o seu time de coração, como está o seu time da Europa, como está o seu principal jogador, mesmo nessa paralisação. E é lá que você vai saber todas as informações de tudo que está acontecendo a respeito dessa situação aí de paralisação e quando tudo vai voltar. O OneFootball, o link está aqui na descrição, é absolutamente de graça. Já vamos começar com notícia importante aqui, rapaziada, novidade importante a respeito de toda essa situação que a gente está vivendo e da participação do Botafogo nisso tudo. O Botafogo ontem, ali no fim da tarde, publicou nas suas redes sociais, publicou no seu Instagram, no seu Twitter, uma prestação, um recado, uma prestação de solidariedade às autoridades de saúde, às autoridades públicas nessa luta, nessa campanha, na contenção aí da pandemia mundial que estamos vivendo por conta do Covid-19. E o Botafogo, então, o Botafogo anunciou via Twitter, via Instagram, que está disponibilizando seus aposentos do estádio Newton Santos para o serviço público, para as autoridades de saúde, caso seja necessário. Seja para abrigar pessoas, seja para colocar profissionais da área de saúde para fazer testes, né? Usar as salas lá do estádio Newton Santos para colocar profissionais da saúde, né? Para treinamento, para algum tipo de coisa, né? Para abastecer de coisas, de objetos, né? Para fazer de laboratórios. Enfim, o Botafogo, então, o primeiro clube do Rio de Janeiro a se posicionar em relação a isso, a disponibilizar o seu estádio, né, a colocar aí à disposição do Estado, da Prefeitura, do Governo e das autoridades de saúde. E o segundo clube, né, o Botafogo, lembrando que é ao lado do São Paulo, né, Botafogo e São Paulo foram os 2 primeiros clubes do eixo que se posicionaram em relação a essa prevenção, colocando os seus aposentos à disposição das autoridades de saúde. Bom, o São Paulo, horas antes ali da postagem do Botafogo, já havia dito que disponibilizava, né, o Morumbi, não só o Morumbi, mas o CT da Barra Funda também vai ser, né, acredito que seja uma prática aí que todos os clubes aí vão adotar, não só em relação aos seus estádios, né, mas também aos seus centros de treinamento, né, para todo mundo se unir em prol dessa causa. Golaço do Botafogo. E agora vamos para a sequência do vídeo. Agora vamos para o tema central aqui do vídeo, puxando o gancho aí da notícia, que é a lesão do Marcelo Benevenuto. O zagueiro foi substituído ali por volta dos 6 minutos da primeira etapa. 6 minutos de jogo ele já foi substituído pelo Juan Renato no último jogo antes dessa pausa que estamos tendo contra o Bangu. O Marcelo teve uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, mas foi uma lesão
tranquilo, ele não teve uma distensão do músculo, né? Ele teve apenas uma contratura, não chegou a distender o músculo da coxa, ele teve apenas uma lesão, né? Teve uma contratura que gera ali um desconforto, um inchaço, e aí para que não haja uma distensão, ele precisa repousar, ele precisou sair do último confronto. Ou seja, não é uma lesão séria, não é uma lesão grave, né? Mas também não é um simples desconforto que dá para você levar até o fim do jogo, uma situação em que você tem que conter, tem que controlar antes que você tenha uma lesão muito complicada. Então o jogador já está fazendo tratamento, está em quarentena como todo mundo e postou, né? Ele que postou lá nas suas redes sociais, no seu Instagram, fazendo tratamento lá diretamente de casa, deve estar tendo todo um acompanhamento. Então, né, eu acredito que mesmo que não tivéssemos uma paralisação tão grande, né? Eu acredito que ele já voltasse em mais ou menos 2 semanas. Por exemplo, se não tivéssemos a paralisação desse jogo aí contra o Paraná, dificilmente ele ia estar em campo agora nesse jogo que aconteceria anteontem na Copa do Brasil. Mas com toda essa pausa, com certeza ele vai voltar tranquilamente quando todo mundo retomar as atividades. Mas o problema é que isso é nesse caso. A gente sabe que as lesões elas vêm atrapalhando muito o Botafogo e são motivo de desfalque no Botafogo, são grandes motivos de desfalques importantes no Botafogo há muito tempo, há muitas temporadas. Antes de mostrar um traço comparativo que eu fiz, desde o início da temporada até esse momento de pausa que estamos tendo, quantos jogadores se lesionaram em cada um dos 4 grandes do Rio. E aí eu vou fazer esse levantamento, esse balanço, para ver o quanto o Botafogo tem de lesões a mais do que alguns rivais, né? Antes disso, é que preciso contextualizar, cara. A situação do Botafogo, ela é muito caótica nessa situação de lesões, né, de contusões que atrapalham o Botafogo há muito tempo. Há 3 anos atrás, eu fiz uma entrevista, né? Eu entrevistei um dos doutores do Botafogo, um dos médicos do Botafogo, lá em 2017, na época da Copa do Brasil, da Libertadores, vocês lembram? O Botafogo estava perdendo muitos jogadores com contusões, né? E eu, na verdade, não tinha nem perfil sobre Botafogo, não tinha nem plataforma de vídeo aqui, fazia para o meu site mesmo, né? Vou até colocar aqui o link na descrição para vocês darem uma olhada lá nessa matéria antiga, em que ele dá algumas informações, né? Ele dava algumas informações e explicações do porquê dessas lesões tão avantajadas. Falava do número de jogos, os jogos importantes, a sequência importante no início de temporada, mas o problema é que vai ano, entra ano importante, ano murcho, e a gente sempre tem jogadores muito, mas muito lesionados. Um número exacerbado de lesões, melhor dizendo. Eu lembro de 2013, né? Vou tirar só um exemplo, 2013. A gente lembra o Botafogo lá disputando Copa do Brasil, disputando o Campeonato Brasileiro, até a virada do turno, o Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro e era jogador lesionado toda semana. A gente tinha, sei lá, Dória machucado, Bolívar machucava, aí o Lucas machucava, o Edilson machucava também, a gente viu o Gilberto tendo que jogar. No meio-campo era a maior saga do mundo para conseguir montar um time decente. O Sidorf machucava, Lodeiro também. Aí, para não colocar o Otávio e o GG, né, que era destoava, né, tecnicamente dos 2 titulares, você tirava o Rafael Marques do centroavante, da referência, e colocava ele para armar o time. Aí colocava o Elias maluco no ataque. Aí o Rafael Marques machucava também, aí tinha que colocar o GG. Teve um jogo contra o Criciúma, que no segundo turno, o Botafogo jogou lá em Santa Catarina, né? Além de uma pinca de jogadores machucados, lesionados e suspensos, o Botafogo não tinha nem o Jefferson, que estava na seleção brasileira, nem o Renan, que também estava machucado, teve que agarrar o Milton Rafael. O Botafogo foi com um time inteiramente reserva para aquele jogo e disputando o título. Aí a gente pergunta, pô, cara, será que nos outros times também não é assim? Será que nos outros times a gente também não tem um número enorme de jogadores aí lesionados, né? O futebol brasileiro a gente sabe que desgasta muito os atletas, mas no Botafogo isso passa um pouco do ponto. Vamos comparar só 2020, vamos falar apenas de 2020, apenas do atual. Vamos comparar o número de jogadores lesionados em cada um dos clubes do Rio de Janeiro neste ano. Eu juntei dados de todos os tipos, tá, rapaziada? Todo tipo de contusão, né? Tirando gripe, que aí realmente não é uma culpa, vamos dizer assim, da estrutura do clube, né? Do departamento médico. Por exemplo, a gente teve o Luiz Fernando, que perdeu um jogo por gripe. Teve o Honda recentemente. Teve Danilo Barcelos com amidalite no último jogo. Vamos colocar aqui no pacote as lesões como contratura, distensão, desconforto,
trauma, lesão no ligamento, lesão óssea, joelho, coxa, panturrilha, nesse nível, nesse grau, corte, né, vamos dizer, um corte no pé, vamos colocar nesse grau e analisar os 4 times do Rio de Janeiro. Na sequência, né, vamos lá, em quarto lugar, o time que menos teve jogadores lesionados nesta temporada, por enquanto, o Vasco da Gama, naturalmente, porque foi o time que menos colocou o time titular a campo. O Abel poupou o time praticamente em todo o Campeonato Carioca, né? O Thales Magno teve uma lesão, né, teve uma fratura no pé, e aí foi acidental, ele nem teve essa lesão nos treinos, né, e nem em jogos, né, ele estava na praia. E o Jordi, segundo time com menos lesionados do Rio de Janeiro, Flamengo, né? O Flamengo, ele tem, assim, mesmo com toda uma carga de jogos absurda, o Jorge Jesus não dá folga pra ninguém, é um ritmo muito intenso, é uma pegada muito intensa para se ter um time muito ofensivo, então os jogadores têm que se alinhar muito na questão da recomposição, e a gente vê alguns jogadores lesionados. Léo Pereira, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Rafinha, Arrascaeta e Dantas. O Dantas é o único do time, vamos dizer, sub-20 dessa lista, o resto aí todo no time titular, alguns jogadores com desgastes musculares. Só o Bruno Henrique, dessa galera aí, que teve um trauma, né, na partida da final da Recopa, então a gente contabiliza 6 jogadores no Flamengo. O Fluminense, deixa eu pegar aqui que a lista é um pouco mais extensa, de jogadores aí eu não contei, rapaziada, o Frazan, que já vinha de uma lesão no joelho desde o ano passado. Sem contar esses zagueiros, são 8 jogadores da equipe do Fluminense com todo tipo de lesão, desconforto, saiu de um treino por alguma coisa, ligamento, alguma situação de contratura, de distensão. São os seguintes jogadores: Caio Paulista, Evanilson, Marcos Paulo, Yuri Pablo Diego, Digão, Miguel e Gilberto. Todos esses jogadores tiveram algum tipo de problema médico nesta temporada. São 8 jogadores. Agora vamos pro Botafogo? Anota aí no seu caderninho, rapaziada, o Botafogo de Futebol e Regatas, que teve pré-temporada e se poupou. O Botafogo, além de uma pré-temporada num lugar muito capacitado para receber os atletas, o Botafogo ainda se poupou nas primeiras 2 rodadas do Campeonato Carioca. Desconforto, tiveram pelo menos um desconforto em algum momento e aí viraram dúvida: Joel Carli e Gatito Fernandes. Lesões musculares, além do Joel Carli que a gente já inseriu aqui na lista, Pedro Raul, Marcelo e Leandrinho. Cortes por pancada ou alguma coisa assim, um acidente e tudo mais. Juan, que teve um corte no pé recentemente, Igor Cássio também teve um corte na mão recentemente, e o Lecaros, né, sofreu uma pancada em um treino e acabou ficando de fora 2 relacionados. E aí, questão ligamentar, questão de osso, trauma, temos aí 3 jogadores: Alex Santana, Marcinho e Fernando. Faça as contas então. No total, meus amigos, são 12 jogadores do Botafogo lesionados em menos, né? Vamos dizer, pouco mais de 2 meses de temporada, contando uma pré-temporada num lugar altamente capacitado para preparar os jogadores, poupando o time das primeiras rodadas da Taça Guanabara e sem jogar competições muito exacerbadas. O Botafogo não está na Sul-Americana, o Botafogo obviamente não está na Libertadores, o Botafogo só jogou Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Portanto, enquanto o Vasco da Gama teve apenas 2 lesionados, o Flamengo teve 6, o Fluminense teve 8, o Botafogo teve 12 jogadores com algum tipo de lesão, algum tipo de desconforto que gerasse dúvida ou desfalque para algum jogo. Isso sem contar o Marcos Vinícius, que já vem de um problema desde o ano passado. O meu questionamento ele vai continuar sendo comparativo. A gente olha para o Flamengo, beleza, o Flamengo tem uma estrutura hoje acima do nível dos outros times, dos demais times do Rio de Janeiro. Aí a gente olha para o Fluminense, beleza, o Fluminense tem um centro de treinamento. Agora o Vasco da Gama não tem um CT, talvez em termos de estrutura esteja bem amparado ali, bem alinhado ao que tem o Botafogo hoje, né? Um campo anexo, uma situação, o Vasco treina ali em São Januário, mas o Vasco da Gama tem uma equipe médica, né? Pelo que se fala nos bastidores, mais preparada, uma equipe dessa parte, desse departamento de recuperação física dos jogadores, uma equipe mais capacitada. O Botafogo, além do problema, né, na capacitação desses níveis de recuperação dos jogadores, né, departamento médico, fisioterapia, né, e também a preparação física, o Botafogo peca também na estrutura, né? Então o Botafogo talvez esteja atrasado em todos os aspectos. A gente vê o Botafogo treinando no campo anexo, que quem já pisou lá sabe que aquilo parece uma quadra de saibro,
né? E aquilo obviamente proporciona a lesão, ocasiona a lesão de jogadores, é um facilitador para a lesão dos jogadores mais importantes. A gente vê diversas vezes, né? Não sei se é o departamento médico, se é a fisiologia, se é a fisioterapia, se é a preparação física, diversos jogadores voltando e não voltando 100%, demorando a voltar, volta, se machuca de novo, e a gente não está falando de qualquer jogador, a gente vê os principais jogadores, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Pedro, Raul. Se a gente for um pouco além, Gatito Fernandes, se a gente for um pouco além, Jefferson, então, cara, alguma coisa, em algum momento, além de SA, alguma coisa ela vai ter que mudar dentro do Botafogo. Eu acho que eu clamo para que, se algum dia a gente tiver uma mudança dentro da alta caixa, que alguém dê prioridade a essa situação. Porque se o Botafogo já tem pouco dinheiro, se o Botafogo já tem uma estrutura que não é muito boa, se o próprio Botafogo for se auto-sabotando naquilo que de pouco tem de bom, vai ficar muito complicado. Então é isso, rapaziada. Vamos chegando aqui ao fim de mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e não se esqueça de visitar o canal todos os dias para ver se não tem novo conteúdo. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Fui!